Meu nome é Fabiana. Junto com o Sanzio, vamos apresentar um trabalho sobre processamento de cerveja, referente à disciplina de tópicos especiais em princípios de conservação de alimentos, ministrada pela docente doutora Lanamar de Almeida Carlos. Fala pessoal, vamos começar com a magnífica história da cerveja. Acredita-se que a cerveja foi descoberta há aproximadamente 10.000 anos antes de Cristo, na região da Mesopotâmia, onde se localiza o Iraque atualmente. O homem naquela época era nômade, e foi logo quando ele começou a produzir agricultura organizada, onde iniciou um plantio de cereais como trigo e cevada, juntamente as matérias-primas para a fabricação da cerveja. Acredita-se também que o homem deixou essa cerveja ao relento na chuva, com isso formando um caldo nutritivo. E esse caldo, juntamente com as bactérias e leveduras selvagens da época suspensa no ar, formou a primeira bebida alcoólica, a cerveja, algo parecido com a cerveja que conhecemos hoje. Já foi comprovado que sem a cerveja não existiria essas obras faraônicas que temos hoje, que são as pirâmides do Egito, pois naquela época a cerveja era considerada uma moeda de troca valiosíssima e cada operário recebia entre 4 a 5 litros diários de cerveja. Esse é o Santo Arnaldo de Soissons. Ele viveu entre 1040 e 1087. Ele é de origem belga e é considerado o santo padroeiro da cerveja. Uma das suas histórias mais famosas é que na época da peste negra, a época que ele viveu, as pessoas não conheciam saneamento básico, então a água era muito impura. Ele não conhecia o que era pasteurização, porém, ele sabia que na fabricação da cerveja, a água tinha a fervura. Então ele considerava a cerveja mais pura do que a água. Aí ele falou para os seus aldeões: bebam cerveja, não bebam água. Com isso, muitas vidas foram salvas pelo simples ato de beber cerveja. E não podemos esquecer de citar a Reinheitsgebot, que é uma lei de pureza alemã. Ela foi promulgada pelo Duque Guilherme IV em 1516. E essa lei fala das seguintes coisas: que toda cerveja deve ser produzida apenas com água, malte, cevada e lúpulo. O Decreto número 6.871, de 14 de junho de 2009, publicado no Diário Oficial da União, regulamenta a Lei número 8.918, de 14 de julho de 1994, que dispõe a padronização, a classificação, registro, inspeção e fiscalização da produção e comércio de bebidas. Segundo o decreto, cerveja é a bebida resultante da fermentação a partir da levedura cervejeira, do mosto de cevada malteada ou de extrato de malte, submetido previamente a um processo de cocção, adicionado de lúpulo ou extrato de lúpulo, hipótese em que uma parte da cevada malteada ou do extrato de malte pode ser substituída por adjunto cervejeiro. Para a elaboração das cervejas são imprescindíveis água, malte, lúpulo e leveduras. A água é o principal constituinte da cerveja, correspondendo a aproximadamente 95% da bebida, e por esse motivo suas características influenciam diretamente no estilo de cerveja que será produzido. Ela está presente em todos os processos, desde a fabricação, a fermentação, maturação, filtração e higienização. Além disso, ela faz parte do processo de engarrafamento, da geração de vapor para sistemas de refrigeração, entre outras aplicações. Está aí, então, o motivo pelo qual a qualidade da água na produção de cerveja tem tamanha importância. É muito comum encontrarmos informações sobre a água de um determinado lugar ser mais indicado para a produção de cerveja que de outro. Isso acontece devido à quantidade de substâncias minerais, como sulfato, cloreto de magnésio, sódio, bicarbonato, cálcio, metais pesados e outros, fazendo com que a característica da água seja diferente de uma fonte para outra. Para que a quantidade de substâncias químicas não interfiram nas características de cerveja,
Alguns parâmetros básicos de qualidade de água utilizada, seja ela de superfície ou de subterrâneas, são monitorados e ajustados, como pH, condutividade elétrica, potencial de oxidação, turbidez, monitoramento da temperatura e nível estático. O impacto da química da água na cerveja. Alcalinidade e pH altos dão origem a sabores adstringentes. Alcalinidade alta e pH baixo resultam em cervejas encorpadas, como as do tipo ale. A água, extremamente rica em minerais, é boa para a fabricação de cervejas amargas, como as do tipo stout. E a água sem tantos minerais é boa para a produção de cervejas claras, tipo pilsen, e algumas variantes do tipo lager. O malte. Malte é a matéria-prima resultante da germinação em condições controladas de umidade, luz e temperatura de qualquer cereal, cevada, milho, trigo, arroz, por exemplo. Nas cervejarias, usa-se o malte da cevada, que poderá ser substituído conforme limites definidos por legislação, por cereais maltados ou não, como milho, arroz, trigo e açúcares. O processo de maltagem, explicado de maneira bem simples, seria a indução da germinação do grão de cereal, umedecendo a temperatura favorável para a germinação. Quando os grãos começam a germinar, chega a hora de interromper o desenvolvimento da planta, secando e torrando seus grãos. Esse processo estimula a produção de enzimas no malte para posteriormente converterem o amido presente em açúcares simples que alimentarão as leveduras à fermentação. Como o malte servirá de fonte de açúcares para as leveduras, essas irão produzir álcool, além de gás carbônico. É correto afirmar, então, que quanto mais malte na cerveja, maior será seu teor alcoólico. É possível promover intensidades diferentes de torra no malte, e isso vai dar características diferentes de cor, aroma e sabor no malte, consequentemente na cerveja. Eu apresentei aqui uma tabela com a classificação das cores entre claro e escuro e suas variações. Lúpulo. O lúpulo tem o nome científico Humulus lupulus. É uma planta de clima frio e que apresenta na flor feminina componentes especiais, aromáticos e amargos, como resinas amargas, polifenóis, óleos essenciais e minerais. Ele é importado na forma de flores secas, extratos e pellets. O lúpulo apresenta algumas substâncias que inibem a proliferação de bactérias na cerveja, por isso dizemos que tem um efeito bacteriostático. O lúpulo é um conservante natural, ajudando a prolongar a vida de prateleira da cerveja. Apesar do lúpulo trazer principalmente atributos positivos para a cerveja, ele também pode causar alguns problemas, os off-flavors, que são defeitos encontrados na cerveja, sendo que alguns deles podem ser causados pelo lúpulo. Leveduras. O agente da fermentação é uma levedura, a Saccharomyces cerevisiae, com várias cepas. A mais importante delas é a Saccharomyces suvarum, que produz a cerveja do tipo lager. A sua fermentação é baixa, ela atua em temperaturas entre 7 e 15 graus e flocula na base do fermentador. A fermentação demora de 7 a 10 dias. Já a cerveja de alta fermentação utiliza cepas que atuam a temperaturas entre 15 e 25 graus e flutuam após a fermentação principal, que dura cerca de 3 a 5 dias. O processo tradicional de produção de cerveja pode ser dividido em 8 operações essenciais. Moagem. No início da produção, o malte é enviado até moinhos que possuem como função promover um corte na casca, então liberar o material amiláceo para o processo. Outra função da moagem é também promover a diminuição do tamanho de partículas de amido, de modo a aumentar a superfície de contato, que futuramente vai ocasionar um aumento na velocidade de hidrólise do amido. Mosturação. Após moído, o malte é enviado até os tanques de mostura. Nessa etapa, o malte moído é misturado com água e submetido a aquecimento. As enzimas contidas no malte são liberadas para o meio e, sob a ação de calor, são ativadas para promover a hidrólise catalítica do amido. A ação das enzimas produz um mosto que contém de 70 a 80% de carboidratos fermentíveis, incluindo glicose, maltose e maltotriose. As enzimas são a alfa-amilase, que quebra os longos encadeamentos dos amidos dividindo-os na metade, e a beta-amilase, que quebra os amidos cortando-os em pares a partir do final da cadeia.
A mosturação tem por objetivo solubilizar as substâncias do malte diretamente solúveis em água e, com o auxílio das enzimas, solubilizar substâncias insolúveis, promovendo a gomificação e posterior hidrólise do amido e açúcares. O tipo de mosturação a ser aplicado durante a atuação enzimática vai depender da composição do tipo de cerveja desejado, por exemplo, a relação do conhecimento de quanto de açúcares fermentíveis deseja-se ou do quanto de substâncias proteicas de alto peso molecular almeja-se para o corpo da cerveja e consistência da espuma. Filtração. Essa etapa, que leva pelo menos 1 hora, é a que vai separar o mosto do bagaço do grão, além das cascas que podem ter escapado para dentro dos tanques. O mosto é o nome do líquido açucarado antes de ser fermentado e se transformar de fato em cerveja. O equipamento que fará a filtragem tem um fundo falso, fazendo com que o mosto circule dentro dele. Assim, as cascas e os grãos que por acaso estiverem boiando no líquido vão para o fundo. Se alguma parte sólida passar para as outras etapas da elaboração da cerveja, a bebida pode adquirir sabores indesejados. Fervura. O mosto é adicionado a um tanque onde recebe a adição de lúpulo. A mistura é fervida por volta de 60 minutos. Durante esse intervalo, ocorre a extração e isomerização de alguns óleos essenciais extraídos do lúpulo. É durante este processo que o mosto, o caldo açucarado resultante da mistura de água e malte aquecidos, será esterilizado, extinguindo todos os micro-organismos que poderiam contaminar e estragar a bebida. Além disso, durante a fervura ocorre a eliminação de sabor e evaporação de sabores e aromas indesejados, como os off-flavors, que trazem sabores e aromas que lembram milho e outros vegetais cozidos nem um pouco desejáveis na bebida. Resfriamento. Terminada a fervura, o mosto é resfriado por trocadores de calor com o objetivo de receber a levedura que promoverá a fermentação. A fermentação ocorre em tanques fechados, revestidos por camisa externa, que permite a passagem do fluido refrigerante, amônio ou etileno glicol, e pode levar de 5 a 10 dias em média. As leveduras consumirão os açúcares fermentíveis, irão se reproduzir, provavelmente seu número aumentará de 1,5 a 6 vezes, irão produzir álcool e gás carbônico, e alguns ésteres ácidos e álcools superiores, que transmitirão propriedades sensoriais à cerveja. É muito importante o controle preciso da temperatura, normalmente entre 10 a 21 graus, durante todo o processo de fermentação, pois somente nessas temperaturas baixas o fermento produzirá a cerveja com sabor adequado. As leveduras possuem diversas importâncias na preparação da cerveja. Uma delas são as características de sabor e aroma, que qualquer cerveja estão determinadas de forma preponderante pelo tipo de levedura utilizado. O processo fermentativo consiste no ponto central para a produção de qualquer bebida alcoólica, possuindo como principal objetivo a conversão de açúcares em etanol e gás carbônico pela levedura, sob condições anaeróbicas. A maturação. Terminada a fermentação, a cerveja obtida no fermentador, que é cerveja verde, é enviada aos tanques de maturação, onde será mantida por períodos variáveis a temperaturas de aproximadamente 0 a 3 graus. Poucas mudanças ocorrem neste período, é um período de refino dos sabores da cerveja. Essa fase é importante, pois ocorre a sedimentação de algumas partículas em suspensão e também desencadeiam-se algumas reações de esterificação que produzirão alguns aromatizantes essenciais para a cerveja. Além disso, serve para reduzir o teor de alguns off-flavors. Um composto-chave na maturação é o diacetil, que também é formado como subproduto na fermentação principal. O diacetil 2,3-butanodiona e 2,3-pentanodiona são hoje os principais produtos pesquisados no processo fermentativo para a produção de cerveja. Durante o processo da maturação, ocorrem algumas alterações de grande importância para a qualidade da cerveja, como o gás carbônico produzido durante a fermentação secundária, que provoca a carbonatação da cerveja. O repouso a baixa temperatura provoca a precipitação dos resíduos de leveduras que ainda permanecem na cerveja. A maturação do sabor pelas transformações que ocorrem na concentração de ácido sulfídrico, de acetaldeído e de diacetil, os quais são minimizados durante o processo. Clarificação e filtração. Após a maturação, a cerveja contém leveduras, partículas coloidais dos complexos proteínas, polifenóis e outros componentes insolúveis, formados devido ao baixo pH e às baixas temperaturas utilizadas na maturação.
Portanto, para se obter um produto brilhante e límpido, é necessário uma etapa de clarificação prévia ao engarrafamento. A filtração para a clarificação da cerveja é um processo realizado em várias etapas com o objetivo de remover o material em suspensão e as leveduras residuais que podem provocar turbidez na cerveja. Após o término do período de maturação, a bebida seguirá para o envase, que poderá ser feito em garrafas de vidro, latas de alumínio, barris de aço inoxidável, alumínio e madeira. Essa bebida posteriormente poderá ser pasteurizada ou não, para que possa seguir para o armazenamento e ou distribuição. A cerveja, quando pasteurizada, é para garantir sua estabilidade microbiológica. Ela é feita normalmente em túneis de pasteurização, onde as garrafas ou latas cheias passam por chuveiros com água quente e depois por resfriamento. Normalmente o tempo de exposição a 60 graus é de 12 a 18 minutos. O chopp é a cerveja não pasteurizada e normalmente acondicionada em barris, tendo, portanto, menor durabilidade, devendo ser armazenada em temperatura de refrigeração. Bom, para agregar ao nosso trabalho, trouxemos aqui um artigo sobre caracterização físico-química de cervejas elaboradas com mel. Então, para a realização do estudo, foram feitas 3 combinações de extrato de malte, de 11, 13 e 15 Brix, com 3 combinações de porcentagem de mel, 0%, 20% e 30%. Após o término dos experimentos, concluiu-se que a cerveja preparada com mel possuía maior carbonatação, logo gera uma espuma mais densa, menor turbidez, possivelmente pelo fato do mel possuir menos substâncias coloidais que o extrato, menos ácida e menos amarga. Inclusive, no mercado já existem cervejas produzidas à base de mel. Um exemplo deles é a Apia, da Colorado, né? E Apia significa mel em latim. Curiosidades sobre a história da cerveja. A mais antiga lei que regulamenta a produção e venda de cerveja é o Código de Hammurabi, que data de 1760 a.C. Nela se condena à morte quem não respeitasse os critérios de produção de cerveja indicados. Incluía várias leis de comercialização, fabricação e consumo de cerveja, relacionando direitos e deveres dos clientes das tabernas. O Código de Hammurabi também estabelecia uma ração diária de cerveja para o povo da Babilônia, 2 litros para os trabalhadores, 3 litros para os funcionários públicos e 5 para os administradores e o sumo sacerdote. O código também impunha punições severas para os taberneiros que tentassem enganar os seus clientes. Os primeiros mestres cervejeiros possivelmente eram as mulheres, que eram responsáveis pela produção de pães, possivelmente da cerveja também. Por volta de 800 d.C., o lúpulo passou a ser usado pelos monges, iniciando o processo que levou à cerveja moderna. Nos mosteiros, os monges desenvolviam as técnicas de fabricação em busca de uma cerveja mais agradável ao palato e mais nutritiva. Como eles passavam grandes períodos em jejum e somente líquidos eram permitidos, a bebida ajudava a passar esses dias difíceis. Por volta de 1862, Pasteur estudava maneiras de evitar que os vinhos e cervejas azedassem, descobrindo que bactérias como os lactobacilos azedavam a cerveja e a partir daí desenvolveu-se a pasteurização da cerveja. A cerveja é uma das principais bebidas alcoólicas do mundo. Esse líquido fermentado chegou ao país em 1808 e foi trazido pela família real portuguesa. Atualmente, se comparado a países como Alemanha e República Tcheca, o Brasil apresenta baixo consumo per capita. Porém, o consumo per capita tem aumentado nos últimos anos. Em função das condições climáticas do Brasil que não são favoráveis à agricultura do lúpulo, todo o suprimento utilizado no país é importado da Europa e dos Estados Unidos, o que resulta em uma dependência e consequente fragilidade do segmento cervejeiro. Duas das possíveis soluções desse problema estão na realização de pesquisas exploratórias na flora brasileira, objetivando um vegetal que forneça características semelhantes ao lúpulo na produção cervejeira, ou mudanças genéticas no lúpulo de maneira a torná-lo agricultável em solo brasileiro. Então, para se obter uma cerveja de boa qualidade, as indústrias cervejeiras devem analisar com atenção 3 itens principais, que é a matéria-prima, composição química da água, tipo de malte, proporção malte adjunto, variedade, quantidade e forma de pontos de adição do lúpulo, a assiduidade da higiene dos equipamentos e os parâmetros fermentativos. Enfim, em qualquer lugar do mundo em que muitas pessoas estejam reunidas, conversando, rindo e se divertindo, é muito provável que haja uma cerveja para acompanhar o agradável momento. Cerveja é uma bebida socializante por excelência.
sempre esteve associado a ambientes tão diversos como palácios, festas tribais, mesas familiares, mosteiros cristãos. Obrigada pela atenção.